Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica. Na aula de hoje a gente fala sobre equação simétrica da reta ou equação da reta na forma simétrica, tá bom? Lembrando, galera, que a gente já viu dois tipos de equação para reta, a equação vetorial da reta e a equação paramétrica da reta. São duas aulas que a gente já fez e que se encontram na descrição desse vídeo para que vocês consigam acessá-las. É muito importante que você já tenha visto a nossa aula de equação vetorial e a nossa aula de equação paramétrica, porque a aula de hoje é uma continuação dessas duas aulas, tá certo? Bom, e na aula de hoje a gente vai falar sobre a equação simétrica e, claro, vai focar em exercícios. A gente vai fazer exercícios para determinar a equação simétrica da reta. A gente também vai verificar se um ponto P pertence à reta, que vai ser dada a equação simétrica da reta para a gente analisar. E a gente também vai ter que ser capaz de determinar um ponto, né? Sabendo uma coordenada, a gente vai ter que determinar as outras coordenadas do ponto. Vocês vão entender melhor isso quando a gente chegar nos nossos exercícios, beleza? Bom, então para começar aqui, eu só estou lembrando vocês, a gente já viu isso, né? A equação paramétrica da reta, ela tem essa estrutura geral aqui, tá certo? Então, como a gente viu, é um sistema de equações. x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto conhecido da reta. Lambda é um número real qualquer. E a, b, c são as coordenadas do nosso vetor diretor da reta. E x, y, z é um ponto qualquer da reta, beleza? Muito bem, então essa parte aqui só foi para a gente lembrar. Agora, um caso particular, né, em que a é diferente de zero, e também que b é diferente de zero e que c é diferente de zero, ou seja, nenhuma das coordenadas do vetor u, que é o vetor diretor, é igual a zero, então a gente vai conseguir escrever a equação na forma simétrica. Então, o que a gente colocou aqui, ó, se u tem todas as coordenadas não nulas, aí a gente vai conseguir determinar a equação da reta na forma simétrica. Lembrando que o u é o cara que tem as coordenadas a, b, c, tá bom? Galera, vamos começar dando uma olhada nessa equação aqui. O que que eu tenho? Eu tenho que x é igual a x0 mais lambda a. Então, eu vou escrever essa equação aqui, ó, x é igual a x0 mais lambda a. Muito bem, tá vendo esse x0 aqui? Eu vou passar ele para o outro lado, então vai ficar negativo, vai ficar x menos x0. Foi o que eu escrevi aqui, ó, x menos x0. Isso vai ser igual a lambda a, porque o lambda a eu não mexi, tá certo? Agora a gente ficou com essa expressão aqui, então eu estou dizendo que lambda a é igual a x menos x0. Aqui eu só vou reescrever isso, né? Então, lambda a é igual a x menos x0. Só para deixar o lambda desse lado, que é o jeito que a gente está mais acostumado. O que eu vou fazer com esse a? Eu vou passar esse a dividindo. Aqui ele está multiplicando o lambda, tá certo? Então, nessa passagem aqui, vocês notam que o a foi parar lá embaixo. Então, o a passou dividindo. Por isso que no início eu queria que a coordenada fosse diferente de zero. Porque eu disse, né, ó, que todas as coordenadas são diferentes de zero. Então, o a é diferente de zero. Porque se o a fosse zero, não poderia ser colocado no denominador, porque a gente não pode dividir por zero, certo? Agora, tudo que eu fiz para o x, eu vou fazer para o y e depois eu vou fazer para o z. Então, é idêntico, é a mesma coisa, gente. Ó, eu vou passar primeiro o y0 para cá, fiquei com menos. Aí eu vou inverter, né? Eu estava com o lambda b igual a y menos y0. Eu coloquei aqui, ó, lambda b igual a y menos y0. E passei o b dividindo. O b veio parar aqui embaixo. O b é diferente de zero, então deu certo. Então, eu já usei a primeira equação, já usei a segunda, o y. Agora a gente vai usar a terceira. Então, aqui, ó, em z, né, tá a terceira equação. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou passar o z0 para lá. Então, vai ficar com z menos z0. E depois eu vou inverter, né? Eu estou com lambda c é igual a z menos z0. Então, eu escrevo lambda c é igual a z menos z0, só para a gente ficar na forma que a gente já está mais acostumado. O que eu vou fazer aqui? O c está multiplicando, vou passar o c dividindo. Então, o c eu vou jogar lá embaixo. Então, veja que o c apareceu aqui embaixo, do lado do lambda eu não tenho mais nada, ok? E por isso que eu queria também que o c fosse diferente de zero. Por isso que aqui eu disse que u tem todas as coordenadas não nulas. Ok, então estou dizendo que lambda é igual a esse cara, lambda é igual a esse cara e o lambda também é igual a esse cara. Então, daqui eu posso reescrever o seguinte, ó. Se o lambda é igual a tudo isso aqui, tá certo? E se o lambda também é igual a tudo isso aqui, então essas duas coisas aqui são necessariamente iguais. Foi o que eu escrevi aqui, ó. X menos x0 sobre a é igual a y menos y0 sobre b. E o raciocínio análogo vale aqui embaixo, né?
Se lambda, por exemplo, é igual a y menos y0 dividido por b, e lambda também é igual a z menos z0 dividido por c, então essas duas coisas aqui elas são necessariamente iguais. Então foi o que eu escrevi aqui, ó. Y menos y0 dividido por b é igual a z menos z0 dividido por c. E tudo isso, claro, é igual ao meu lambda. Muito bem, essa forma de equação é a equação simétrica da reta. Veja que é uma equação que ela não tem o parâmetro lambda, né? Porque a gente conseguiu isolar o lambda aqui e a gente se livrou dele, tá certo? Lembrem-se que tanto na vetorial a gente tinha um lambda que multiplicava v, quanto na paramétrica, né, tinha um lambda a, lambda b mais lambda c. A gente precisava desse lambda. Agora, na equação simétrica, a gente não precisa mais, beleza? Muito bem, então vamos começar a trabalhar. Vamos ver esse exercício de número 1 aqui. Ele pede o seguinte, ó, determine a equação simétrica da reta R, que passa pelo ponto A e tem U como vetor diretor. E aí ele dá as coordenadas do ponto A e dá as coordenadas do vetor U. Bom, a equação que a gente acabou de aprender é essa aqui. Essa aqui é a dita equação simétrica da reta, onde x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto que eu conheço, e A, B e C são as coordenadas do vetor diretor. Então, nesse caso, o ponto que eu conheço é o ponto A, as coordenadas são 2, 0, 3. Então, o meu x0 é 2, o meu y0 é 0 e o meu z0 é 3, tá certo? E as coordenadas do meu vetor diretor é 4, 2, 1. Então, o meu A é 4, o meu B é 2 e o meu C é 1. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Só substituir os valores que a gente tem aqui nessa expressão. Então, vamos começar por esse lado esquerdo aqui. Eu tenho x menos x0, só que o x0 é 2, então vai ficar x menos 2, dividido pela coordenada A do vetor U. A coordenada A é 4. Então, dividido por 4, isso é igual a y menos y0, só que quanto que é y0? y0 é 0. Então, menos 0 dividido por b. Só que quanto que vale b? B vale 2. Então, dividido por 2, isso é igual a z menos z0. Só que quanto que é z0? z0 é 3. Então, eu coloco menos 3 dividido por c. Só que quanto é c? C é 1. Então, vai ficar dividido por 1. A gente pode melhorar um pouco essa expressão, né? Eu vou copiar aqui, esse lado tá bonitinho, x menos 2 dividido por 4, isso é igual a y, né? Y menos 0 vai ser y, dividido por 2, que é igual a z menos 3 dividido por 1. Essa é a equação simétrica da nossa reta R, beleza? Muito bem, vamos fazer esse exercício de número 2 aqui. Ele fala o seguinte, determine a equação simétrica da reta R que passa por A e B. Bom, então de novo, x0, y0 e z0 são as coordenadas de um ponto conhecido. Nesse caso eu tenho o ponto A e o ponto B, eu posso usar qualquer um deles. Eu vou usar o ponto B, então o ponto B tem coordenadas 3, 3, 5. Então as coordenadas y0, x0 e z0 eu já encontrei. São esses valores, né? 3 que eu vou substituir, o 3 e o 5, no lugar de x0, y0 e z0 respectivamente. Falta encontrar os valores de A, B e C, que são as coordenadas do nosso vetor diretor U, né? Que a gente chama de ABC, as coordenadas do vetor diretor U. Bom, só que tem um problema, né? Ele deu 2 pontos, ele não deu as coordenadas do vetor diretor, ele não deu o vetor diretor. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente traça uma reta R aqui, isso a gente já viu várias vezes, né? Suponho que o ponto A está aqui, suponho que o ponto B está aqui. Se eu pegar o vetor que liga A a B, vamos chamar aqui de vetor AB, então eu vou ter um vetor diretor para a reta R. O vetor AB ele é dado pela diferença de pontos, né? Então é B menos A, que vai ser igual a 3, 3, 5, menos 2, 1, 2. Então o vetor AB vai ser igual a 3 menos 2 vai dar 1, 3 menos 1 vai dar 2 e 5 menos 2 vai dar 3. Então, o vetor AB é 1, 2, 3. Ou seja, encontrei meu valor A, encontrei meu valor B, encontrei meu valor C. Agora eu já conheço x0, y0 e z0 e também conheço A, B e C, só substituir nessa fórmula aqui. Então, vamos fazer isso? Eu tenho que a forma geral é x menos x0, só que x0 vale 3. Então, vai ficar x menos 3 dividido por A. Só que A é igual a 1. Então, a gente divide por 1 aqui. Isso é igual a y menos y0, só que o y0 vale 3. Então, a gente coloca o 3 aqui.
dividido por b, só que b vale 2, então no lugar de b eu coloco 2. Isso é igual a z menos z0, só que quanto que vale z0? Z0 vale 5, então vai ficar z menos 5 dividido por c. Quanto que vale c? C vale 3, então é só colocar o 3 aqui. Pronto, já montamos a nossa equação simétrica da reta R. Então percebam que é muito fácil, né? Eu só preciso pegar as coordenadas de um ponto, substituir aqui nesses valores e pegar as coordenadas do vetor diretor e substituir aqui embaixo. Acabou. Bom, vamos fazer mais esse exercício aqui, o exercício de número 3, que diz assim: verificar se o ponto P de coordenadas 3, 0, 1 pertence à reta que tem a seguinte equação na forma simétrica. Então, ele dá a equação e pede para verificar se o ponto P pertence a essa reta R. Ou seja, eu tenho uma reta R aqui, eu quero saber se o ponto P está nela ou se o ponto P está fora dela. Para resolver isso é muito simples, eu só preciso colocar no lugar de x aqui a coordenada x do ponto P. Aqui em y eu coloco a coordenada y do ponto P, e aqui em z eu coloco a coordenada z do ponto P. E vejo, se der tudo verdade, se der tudo certinho, então o ponto P pertence à reta R. Se der alguma coisa falsa, quer dizer que o ponto P não pertence à reta R. Então vamos fazer isso. No lugar de x, eu vou colocar aqui o 3, então vai ficar 3 dividido por 2, isso é igual, no lugar de y eu vou colocar o 0, então vai ficar 0 menos 3 dividido por 4, isso é igual a z. No lugar de z eu vou colocar 1, 1 mais 2 dividido por 5. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, 3 meios é igual a menos 3 quartos, que é igual a 3 quintos. Bom, então a gente conclui que o ponto P não pertence à reta R. Por quê? Porque eu estou diante de várias equações falsas aqui. Eu estou dizendo que 3 meios é igual a menos 3 quartos. E não é, na verdade eles são diferentes. Então, se eu digo que eles são iguais, eu estou mentindo, eu tenho uma afirmação falsa. E aqui também, né, eu estou dizendo que menos 3 quartos é igual a 3 quintos. Mas eles são diferentes, então eu estou diante também de uma afirmação falsa. Como eu encontrei algo falso, eu posso afirmar que o ponto P não pertence à reta R. Muito bem, vamos fazer mais esse exercício aqui, o exercício de número 4, que ele fala assim, ó. Considere um ponto P que pertence à reta R. Então, aqui ele está afirmando que o ponto P pertence à reta R. Ele fala assim, ó, sabendo que P tem coordenadas A, B e 3, determine a soma A mais B. Bom, como ele afirmou que o ponto P pertence à reta R, se eu colocar as coordenadas do ponto P aqui nessa equação, tem que dar tudo verdade, tem que dar tudo certo, ok? Bom, é o que eu vou fazer. Então, no lugar de x, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a coordenada x do ponto P, que é A. No lugar de y, eu vou colocar a coordenada y do ponto P, que é B. E no lugar de z, eu vou colocar a coordenada z do ponto P, que é 3. Então, eu vou ficar com A mais 2 dividido por 3. Isso é igual a B menos 1 dividido por 3, que é igual a 3 dividido por 4. Então, eu só substituí o que eu falei, né? Aqui no lugar de x eu coloquei A, aqui no lugar do y eu coloquei B, e aqui no lugar do z eu coloquei 3, que são as coordenadas do nosso ponto P. Bom, aqui você pode escolher, né? Você pode pegar primeiro essa equação, e depois pode pegar essa equação, ou pode pegar essa equação com essa equação, para você descobrir quem é B e quem é A. Então, eu vou pegar essa equação aqui primeiro, tá certo? Então, vou separar aqui fora, ó. B menos 1 dividido por 3 é igual a 3 quartos. E eu quero descobrir qual o valor de B. Então, eu vou passar esse 3 aqui multiplicando. Então, eu vou ficar com B menos 1 é igual a 3 vezes 3 dividido por 4. 3 vezes 3 é 9, né? Então, eu vou ficar com 9 quartos. Então, a gente chegou no seguinte caso. B menos 1 é igual a 9 dividido por 4. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse menos 1, vai ficar para o outro lado, vai ficar mais. Então, eu tenho que B igual a 9 quartos mais 1. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso estender essa fração aqui. Então, eu vou ficar com 9 mais 4 em cima. Isso é igual a 13 quartos. Bom, se vocês não entenderam essa passagem aqui, geralmente o pessoal tem um pouco de dificuldade com frações, vejam a nossa aula sobre soma e subtração de frações, que a gente ensina como fazer isso aqui e até coisas mais complicadas do que isso aqui, beleza? Muito bem, mas o que importa agora é que a gente encontrou o valor de B, B igual a 13 dividido por 4. Agora, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o valor de A. Então, eu vou pegar essa equação aqui junto com essa equação aqui. Então, A mais 2 sobre 3 é igual a 3 quartos. De novo, eu vou passar esse 3 multiplicando.
Então, eu vou ficar com a mais 2 é igual a 3 vezes 3 dividido por 4. Isso é igual, 3 vezes 3 vai dar 9, dividido por 4. Então, o que a gente tem? A gente tem que a mais 2 é igual a 9 dividido por 4. Vou passar esse mais 2 para o outro lado, então vai ficar menos 2. Então, vai ficar 9 quartos menos 2. Isso é igual... Aqui eu vou de novo fazer uma subtração de frações. Então, vou ficar com 9 menos 4 vezes 2 dividido por 4. Isso é igual a 9 menos 8 dividido por 4. Isso é igual a 1 quarto. De novo, aquela observação que se você não entendeu passagem de frações, dá uma olhada no nosso conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês aí terem acesso com mais facilidade, tá bom? Mas o que interessa por enquanto é que eu descobri o valor do meu A. O meu A é igual a 1 quarto, tá certo? Só que ele não pediu o valor de A nem o valor de B, ele quer a soma. Quanto que dá A mais B? Então, vamos fazer a soma aqui. Eu quero A mais B. Quanto que é A? A é 1 quarto e B? B é 13 quartos, então 13 quartos. Como é que eu somo? Isso aqui é só estender, né, o denominador, porque o denominador é comum. Faço 1 mais 13, vai dar 14. Posso melhorar isso simplificando em cima e embaixo por 2. Divido por 2 em cima dá 7, divido por 2 embaixo dá 2. Então, o resultado é 7 meios. Só deixando mais bonitinho aqui, A mais B é igual a 7 meios. Beleza? Muito bem, galera. Então, essa foi mais uma aula do nosso curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica. A gente falou sobre equação simétrica da reta. Fizemos vários exercícios aqui. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei. Inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.